uso de tecnologias ajuda cada vez mais os educadores e transforma a sala de aula em um ambiente mais agradável para os alunos. Porém, uma estimativa nada animadora constata que menos de 20% das escolas públicas brasileiras têm computador e internet nas salas de aula. O Ciências Sem Limites entrevista a pesquisadora Thaís Tesani. Ela fala sobre o uso de tecnologias na educação e ensino à distância. O Ciências Sem Limites começa agora. O Ciências Sem Limites está no ar. Um programa que mostra as pesquisas e conversa com os pesquisadores no âmbito da universidade. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje, educação à distância e tecnologias aplicadas à educação. Ao nosso lado, a professora Thaís Tesani, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, prazer em tê-la aqui no Ciências Sem Limites. Prazer é meu. Para quem está nos assistindo e tem uma noção, nós queremos saber da sua formação acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, para que a gente possa entrar e começar a conversar sobre análise de currículos, educação à distância, tecnologias, que é a sua área, a sua especialidade. Eu sou pedagoga, formada pela USC aqui de Bauru, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, pela UFSCar, e agora eu sou aluna do MBA da USP em Inovação e Gestão em EAD. Para quem está nos vendo, quando se fala em EAD, Educação à Distância, e a gente vai usar muito essa sigla ao longo do nosso bate-papo, né? E na sua área de mestrado, quer dizer, quando a senhora atuou no mestrado e no doutorado, foram nessas áreas também? Então, na verdade, meu mestrado e doutorado, eles atuaram mais na área da questão do currículo, que é uma das disciplinas que eu trabalho no curso de pedagogia e também uma das linhas em que eu atuo como pesquisa e extensão. Quer dizer, quando se fala em área de currículo, só para situar quem está nos assistindo, vocês analisam os currículos dos cursos? A gente faz uma construção, eu trabalho com a construção de currículo a partir da realidade dos sujeitos escolares. Pode dar um exemplo prático? Posso. Então, a gente tem um projeto, aqui do Núcleo de Ensino, ele já terminou, mas eu estou acompanhando agora a implementação desse projeto, que é olhar para o currículo na prática do professor. Então, a gente fez um levantamento e a Prefeitura Municipal aqui de Bauru, Ensino Fundamental, ele não tinha uma unificação curricular. Cada escola seguia um currículo que normalmente era o livro didático adotado. Então, a gente construiu um currículo a partir do que as escolas faziam. A gente fez um levantamento do que cada escola realizava de acordo com os planos de ensino dos professores. E aí a gente organizou junto com os professores especialistas de cada área um currículo para o ensino fundamental. Porém, construir um currículo e implementá-lo é uma coisa totalmente diferente. Então agora a gente está acompanhando o processo de implementação desse currículo. Vocês fizeram um levantamento em todas as escolas? Nas 16 MFs do município. Porque eles atuavam de forma diferente? Diferente. E por que isso acontecia? Porque não tinha essa unificação curricular. Quer dizer, não tinha uma padronização? Não tinha o currículo oficial. Ah, perfeito. Então vocês trabalharam na construção de um currículo oficial. E ouvindo os professores, que são os sujeitos escolares, aqueles que colocam o currículo em ação, ouvindo os coordenadores, os diretores, todos participaram do processo. Só para a gente ter uma ideia, não sei se é isso, mas, por exemplo, um coordenador de uma MF achava que aquele currículo deveria ser mudado, ele mudava e nem comunicava. Na verdade, o currículo acaba sendo o livro didático nesse caso. Então, aí, com a construção do currículo, as escolas passaram a conversar sobre o mesmo tema, na mesma época, o que não acontecia antes. E no caso da própria Unesp, acontece isso também? Então, a Unesp, no curso de pedagogia, como eu estou na vice-coordenação de curso já há algum tempo, a gente teve um esforço de fazer uma unificação dos currículos dos cursos de pedagogia. Houve um estudo e isso ficou parado, em virtude da deliberação 111 e agora da deliberação 126, que todos os cursos de graduação em nível de a pedagogia, as licenciaturas, elas vão ter que ser reformuladas, A gente vai ter uma reformulação de todos os cursos, de momento. E a pedagogia teve também esse estudo sobre os currículos dos cursos.
E um diferencial do curso de pedagogia da Unesp aqui de Bauru é ter as disciplinas de tecnologia, que são as disciplinas que eu atuo. Outras pedagogias não existiam Não a tem disciplina de tecnologia? Não tem as disciplinas. E ninguém sabe explicar o porquê? Elas ficam diluídas na didática, nas práticas, mas especificamente de tecnologias a gente não encontra em outros cursos de pedagogia. E como é que vocês vão unificar nesse aspecto? Não, acho que essa unificação ela não vai ocorrer porque cada curso tem a sua especificidade e tem a sua visão de formação de aluno. Mas esse documento que teve essa análise dos cursos, que fez essa análise dos cursos, ele foi muito importante para mim, porque mostrou que a pedagogia aqui de Bauru tem esse diferencial, que é trabalhar com as tecnologias e como ela é importante na formação do pedagogo. Aliás, além do curso de pedagogia ser de extrema importância para quem está nos assistindo, recentemente foi criado um mestrado profissional nessa área. E eu atuo na linha de pesquisa relacionada a tecnologias nesse mestrado. Pode falar rapidamente sobre esse mestrado para quem está nos vendo e que possa se interessar? É um mestrado profissional em docência para educação básica. Né? A gente busca atender os profissionais que estão na educação e que precisam de uma formação em nível de pós-graduação, mestrado. Foi aberta, parece que 25 vagas? Isso. E para quem está nos vendo, só para ter uma ideia, parece que teve mais de 680. Quase 700 inscritos para 25 vagas. Vocês tiveram um trabalho duro para selecionar, né? Foi assim, a gente achou a demanda. A gente conseguiu encontrar a demanda, a necessidade dos profissionais da educação básica. Perfeitamente. Que era o curso de mestrado. E já está em atividade, Já. Né? E o profissional que tem o título nesse aspecto, ele não é acadêmico, ele é profissional, é só para atuar em sala de aula? São aqueles que já estão em sala de aula que atuam. O pré-requisito é estar atuando na educação básica. Não importa se particular ou privado? Não, e não ou importa estadual. se é na coordenação, direção ou em sala de aula, é na educação básica. Então está sendo um sucesso. Tá. Perfeito, professor. Vamos então, daqui a pouquinho, começar a falar um pouco mais sobre essas tecnologias, em específico, no caso a EAD, a educação à distância, que eu acho que, é como a senhora disse, não tem como mais desvincular a educação e tecnologia. Não, né? não tem. Se você quiser contactar a professora Thaís, o e-mail dela aparece aí no seu vídeo, thais@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Educação, onde a professora Thaís é facilmente localizada. Se você quiser interagir com o Ciência Sem Limites, o e-mail também aparece aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que visa mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, ao nosso lado, a pesquisadora, professora do Departamento de Educação, Thaís Tesani. Ela fala sobre tecnologia, sobre currículos, tecnologias aplicadas à educação, especificamente ao EAD, o ensino à distância. Professora, como trabalhar as tecnologias no curso de pedagogia? O curso de pedagogia ele tem duas disciplinas específicas de tecnologia. Uma no primeiro ano, que é Educação e Tecnologia, e uma no terceiro ano, que é Recursos Tecnológicos Aplicados à Educação. Eu sou responsável por essas duas disciplinas. Quando eu assumi essas duas disciplinas, né, no curso, eu vi a possibilidade de trabalhar com educação à distância, né, porque nas ementas das disciplinas estava previsto isso, então eu achei melhor a gente abordar não só no aspecto teórico, mas também no aspecto prático. Como eu tinha uma experiência já da UFSCar com educação à distância, desde 2005 eu já trabalhava com educação à distância com o pessoal da Federal, então eu trouxe essa experiência para a Unesp aqui de Bauru. Então eu fiz uma solicitação para o conselho de curso, diante da legislação da Unesp, que 20% das minhas disciplinas de tecnologia seriam à distância, né? Então desde 2009 eu tenho trabalhado com o Moodle com os alunos da pedagogia, fazendo articulações teóricas e práticas relacionadas aos conteúdos das disciplinas.
O ano passado eu submeti essa experiência, né, didática do uso da tecnologia a um projeto de iniciação científica. E ele foi aprovado e a gente fez um levantamento com todos os alunos que participaram dessa experiência em educação à distância no curso de pedagogia, e todos apontam que foi muito válido trabalhar não só no aspecto teórico da disciplina, o que é educação à distância, como ela vem sendo constituída, os modelos de educação à distância existentes, mas também a parte prática, o experienciar a educação à distância, né? Por quê? Muitos professores, quando vão, né, para suas redes de ensino, a maioria da formação dos professores em nível de educação continuada está sendo à distância. E muitas vezes o professor ele fica perdido na questão da plataforma, no manipular as ferramentas da educação à distância. E a gente trabalhando isso no curso de pedagogia fica muito mais fácil para o professor. Você pode dar um exemplo prático disso? Porque você fala em plataforma e fala em educação à distância, e hoje a gente vê comercialmente inúmeras faculdades oferecendo ensino à distância também, né? Educação à distância de qualidade, ela não é barata e ela não é feita de qualquer forma. Por que ela não é barata? Porque ela exige uma equipe trabalhando no desenho educacional do curso. Então, se a gente for pensar numa estrutura de um curso à distância, ele envolve um profissional que vai fazer a programação numa plataforma de qualidade que vai estar disponível para o aluno. Tudo isso envolve... De fácil interação. Um tutor online disponível, com boa formação, um professor conteudista que faça os textos, que faça as atividades, que organize tudo isso. Então, isso não custa barato. Educação à distância de qualidade, ela é cara e requer muitas pessoas trabalhando. O que a gente vê hoje é uma banalização do ensino à distância. Porque eles acham que é só colocar uma lá, videoconferência e acabou. O aluno do outro lado vai aprender e vai absorver como se tivesse a presença do professor em sala de aula, né? Educação à distância não é isso. Aí no caso nosso da Unesp, como é que está sendo desenvolvido, evidentemente, no curso de pedagogia? No curso de pedagogia, então, a gente tem o Moodle oferecido pela reitoria. Eu utilizo a plataforma da reitoria. Como eu tenho essa experiência, eu mesma faço a programação das atividades e eu tenho um mapa das atividades que eu elaboro com os alunos, em que eles também ajudam nessa construção, nesse desenho educacional da plataforma. Quer dizer, eles dão um feedback? Dão. E como é que está sendo em termos de aprimoramento profissional para eles? Muito bom. A gente tem os alunos do Parfor, que é um curso para os professores que não têm o ensino superior, que eles vieram fazer o curso de pedagogia aqui na Unesp, né? O Parfor ele teve só uma turma, a turma iniciou em 2011 e vai concluir agora em 2014. São professores que estão atuando, né, e que estão fazendo a sua formação em pedagogia aqui na universidade. É um convênio com o governo federal, né, com a CAPES. E eles participaram também dessas atividades, enquanto alunos das duas disciplinas. E o retorno foi muito bom. Agora, quem se beneficia lá no final do túnel, no final da fila, são os alunos, né, professor? Que tipo de benefícios já é notório que os alunos demonstram após receber essa tecnologia, esse ensinamento tecnológico? É muito fácil trabalhar com os alunos da pedagogia com educação à distância, porque eles têm uma familiaridade com as tecnologias. Os alunos que estão entrando para nós agora, né, no curso, eles já são aquele que a gente chama de nativos digitais. Eles já têm esses conhecimentos em tecnologia e eles gostam muito de trabalhar com as tecnologias. Então, o retorno está sendo muito positivo. Eles participam das atividades. Essas atividades, elas não valem nota, elas valem apenas frequência. E a gente não tem evasão nesse tipo de atividade. Todos os alunos participam de todas as atividades. Até porque é muito difícil e complicado um professor, um pesquisador, desvincular dessas tecnologias para o ensinamento, né? Porque senão ele é passado para trás, né? Qualquer aluno em sala de aula, hoje em dia, vai fazer N perguntas, não, professor? As tecnologias, elas estão relacionadas. Por isso que eu trabalho com tecnologias e currículo. Porque as tecnologias, elas estão no currículo. E ela não tem mais como desvincular tecnologia de currículo e tecnologia de escola. Elas são uma coisa só. Resta saber agora como a gente vai trabalhar tudo isso e quais as possibilidades de exploração das tecnologias para a melhoria da qualidade do ensino.
Como é que vocês detectam que tipo de tecnologia, que maneira que vocês vão trabalhar, que maneira vocês vão atuar ou inovar? Então, o computador ele é fundamental nesse processo. Então, a gente tem utilizado muito o computador, né? Porque a gente tem hoje em dia muitos objetos educacionais, muitos portais de educação e todos eles gratuitos e de fácil acesso para o professor. Perfeito. Nós vamos falar um pouco mais sobre tecnologia, sobre EAD e nós vamos querer saber também sobre o seu MBA, né? Na USP em São Paulo, sobre as suas pesquisas nesta área. O Ciências Sem Limites, esta semana, recebe a pesquisadora Thaís Tesani, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. O assunto, tecnologias ligadas à educação. Se você quiser contactá-la, o e-mail aparece aí na sua tela, thais@fc.unesp.br. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna num instante. O Ciências Sem Limites está de volta. Um programa que visa conversar com os pesquisadores e demonstrar as pesquisas realizadas no âmbito da universidade. Nesta semana, recebendo a pesquisadora e professora do Departamento de Educação, Thaís Tesani. Ela é especialista em tecnologias aplicadas à educação, particularmente a educação à distância. Professora, no bloco anterior nós falamos sobre o MBA que a senhora está realizando na USP. Nós queremos saber mais detalhes sobre esse curso de 680 horas que a senhora mencionou que realiza em São Paulo. Então, eu estou fazendo esse curso de MBA, né, porque ele é em inovação e gestão em EAD, e eu trabalho com educação à distância, então, enquanto uma formação continuada para mim e para conhecer mais o que está sendo utilizado, né, em relação à educação à distância, eu fui fazer esse curso para poder trazer para os alunos, né. E esse curso ele tem me proporcionado assim, muitos benefícios para a minha carreira. Por quê? Porque eu tenho trabalhado com as disciplinas do MBA, muitas questões que têm me culminado em relação à pesquisa e extensão aqui na Unesp. Tem ajudado bastante. E está trazendo também benefícios para os alunos, porque eu tenho trazido para os alunos muitas das atividades e muitos dos novos recursos que têm aparecido nas tecnologias para o curso de pedagogia. Pode dar alguns exemplos? Games em educação, então agora a gente já não tem mais trabalhado, por exemplo, nos TCCs que eu oriento, não tenho trabalhado mais como que o professor pode usar o game. A gente tem produzido um game para o professor utilizar. Quer dizer, mas vocês estão realizando softwares para auxiliar no ensino? Na verdade, já tem 2 TCCs que eu oriento nesse sentido, que a gente constrói o jogo de acordo com a necessidade do professor. Para quem está em casa, TCC é trabalho de conclusão de curso. De curso, né? Isso. E aí a senhora orienta, eles realizam e são em várias áreas do ensino ou tem área específica? Então, normalmente eu trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. Até? Do 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano. E as crianças já nascem com... São os nativos digitais. Digitais, né? Se não tem celular, tem um game na mão ali. O que a gente vive hoje, né? O nativo digital, que é o aluno, com o imigrante digital, que é o professor. Então, o nativo digital é aquele que já tem familiaridade com as tecnologias, que para ele não tem nada de dificuldade mexer com um celular, com um tablet, com um computador. Já o imigrante digital, que é o professor, ele está se familiarizando com essa tecnologia. Agora, a título de curiosidade, né, e fazendo um parênteses no nosso bate-papo, o que a senhora atribui a essa geração digital? A senhora, como pedagoga, evidentemente, já detectou que facilidade essas crianças têm em manusear tablet, celular, computador, né? Porque são os nativos, eles já nasceram imersos nesse ambiente. Diferente de nós, que nascemos num ambiente que não tinha tantos recursos tecnológicos e a gente teve que aprender a utilizar esses recursos. Mas e muitas crianças que nascem em famílias que não têm esses recursos e mesmo assim elas se adaptam numa velocidade vertiginosa, né? A gente tem isso. As crianças têm muita facilidade com as tecnologias. Eu acho que elas não têm medo de errar, né? Elas avançam e a gente é muito criterioso e cauteloso. Tem medo de quebrar. Tem medo de quebrar, tem medo de estragar, de deletar um programa ou coisa que o valha. As crianças não, elas são habituadas a isso. Por isso que a gente tem trabalhado nesse sentido. Construção de jogos
para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, no qual eles têm que procurar respostas para as perguntas, e aí você acaba transformando o aprendizado dos conteúdos escolares de uma forma mais gostosa, de uma forma mais prazerosa, que chama a atenção do aluno. E os professores que não conseguem se adaptar no uso dessas tecnologias para aplicar o ensinamento? Aí eles têm que fazer vários cursos de formação continuada, porque não tem jeito. Eles têm que engajar. Hoje em dia... E a senhora nota que tem muito professor na área do ensino fundamental ou secundário que tem essa dificuldade? Tem. Porque é isso que eu te expliquei, os professores são imigrantes digitais, eles estão imigrando para essa nova tecnologia, que não era familiaridade para eles. Nós estamos na era, evidentemente, digital, da informação, da comunicação. Como é que essas tecnologias, além dos games e tudo mais, podem auxiliar esses imigrantes da era não digital para a era digital? Então, é o que eu tenho pesquisado no MBA e agora meu projeto de pesquisa, as tecnologias digitais de informação e comunicação na formação de professores. Então, eu quero fazer uma análise dos cursos de formação inicial de professores, como eles estão utilizando dessas tecnologias, já que elas estão presentes no dia a dia do professor. Agora, evidente que elas estão presentes, né? Mas a senhora já conseguiu pelo menos detectar aonde está a maior barreira para esses professores em termos de aprendizado ou de familiarizar? No manuseio dos recursos. Por exemplo? O uso dos recursos, né? Por exemplo, utilizar um e-mail, utilizar uma plataforma de educação à distância. Muitos professores apresentam dificuldade nesse sentido. Até nos dias de hoje, nos dias atuais, tem professor que não consegue... A gente tem alguns professores que ainda possuem essa dificuldade. Redes sociais também? Então, a rede social é muito mais fácil de você usar e de você abordar com o professor, porque ela não caracteriza um ensino, ela caracteriza uma diversão. Então, o pessoal entra na rede social e mexe na rede social e interage na rede social de uma forma como se fosse uma brincadeira, diferente de algo formal. Sem responsabilidade, totalmente despreocupado. Isso. Professora, e o futuro pedagogo? Usando essas tecnologias, a senhora pode fazer uma análise ou dar um ponto de vista de como é que eles vão atuar no mercado? Os futuros pedagogos, eles não têm mais como escapar, nenhum professor tem mais como escapar das tecnologias, né? Elas estão presentes. Se você falar que a escola não tem laboratório, todo aluno tem um celular, com acesso à internet. Então não tem como? Não tem como. O que a senhora gostaria de abordar que eu não questionei e o assunto é de extrema relevância, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. É que não só a formação do pedagogo, as tecnologias estão presentes, mas eu acredito que em qualquer curso de licenciatura, né, qualquer professor, seja ele de química, física, biologia, ele precisa saber, né, quais são as possibilidades de exploração das tecnologias para melhoria do processo de ensino e aprendizagem. E que as tecnologias podem auxiliar muito o professor. E que, principalmente, todo mundo fala de educação à distância, né, que a educação à distância é a precarização da educação. Se for uma educação à distância de qualidade, ela proporciona muito no processo de formação. Obrigado pela sua presença, sucesso no seu trabalho. Obrigada. O Ciência Sem Limites desta semana abordou tecnologias aplicadas à educação, especificamente educação à distância. Ponto final. Semana que vem, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá.